Então, vamos começar sobre a análise de materiais? Sim. Então, a análise de materiais, ela tem, basicamente, são três telas, né? Então, assim, três rotinas. Então, ela vai ter essas duas primeiras rotinas, são dois cadastros básicos que a gente tem para fazer ali, que é o tipo do cálculo da análise de materiais e o parâmetro do filtro para análise de materiais. Então, vou mostrar elas aqui rapidinho. Então, aqui, a gente já cadastrou um tipo de cálculo aqui, então a gente chamou esse cálculo de cálculo padrão. Então, os parâmetros que ele vai considerar aqui é se ele compromete itens em poder de terceiros, tá não, se compromete itens substitutos, tá não. Se ele vai, aqui na substituição de itens, se ele considera substitutos por engenharia. Então, daí aqui ele vai ter outros, abrir, quando estiver cadastrando um, ele vai abrir outras opções. Aqui a cor da linha, que ele mostra lá dentro da análise de materiais, e aqui quais são as naturezas de estoque que a análise de materiais vai estar considerando. Então, a gente tem as naturezas aqui de fio, de malha crua, malha tinta e tecido comprado, as de aviamentos e materiais de embalagem. Então, depois, isso aí a gente vai pedir para o Claudinei também dar uma revisada para ver se não está faltando nenhum estoque ali, tá? Então, basicamente, eu geralmente faço por estoque, eu posso criar um por tipo, eu sempre faço análise de fios, eu vou fazer só do fio. Isso, aí depois lá nos parâmetros da análise de materiais, tu vai filtrar por natureza, daí, então, quero só as de aviamentos. Outro pode criar, ela pode criar também aqui um parâmetro para cálculo de tecido cru, um para cálculo para olhar separado, pode criar cálculos diferentes. Por empresa aqui, hoje não, né? Mas amanhã depois vocês adquirem uma outra unidade de outra empresa e aí nessa empresa também vai ter estoque de matéria-prima. E tu consegue parametrizar aqui para ele também enxergar esse estoque que vai estar na outra empresa. Tá? Essa daqui, a outra é a CCTOC 075. Essa aqui que é o parâmetro dos filtros, ele também criou um ali, que é o padrão, né? E aqui ele vai falar sobre coleções de engenharia selecionadas, se ele considera, e coleções de reservas selecionadas, se ele considera. Então, lá também nos parâmetros da tela, quando a gente vai gerar, a gente tem a opção de selecionar determinada coleção ou reserva. Então, assim, se você cadastrou aqui e aí você selecionar lá, ele vai considerar. Você pode pegar aí aqui e dizer, não considera a coleção que você colocou lá. Então, é dúvida isso aqui, pode colocar sim ou não. Então, aqui, e por último aqui, aí a tela que realmente dá análise de materiais, a CCTC 700. Então, assim, aqui então a gente cadastrou lá um parâmetro de filtro, né? Parâmetro 1. Aqui o tipo de cálculo também é que a gente tinha cadastrado ali, então a gente tem um cadastrado aqui que é o padrão. Aqui ele vai ter a opção de se você considera ou não o estoque mínimo. A princípio eu vou rodar ele com um não, depois a gente faz um exemplo com qual que é a diferença. Só um parênteses, né? Essa questão do estoque mínimo foi passado para o pessoal do compras, para eles ter uma tela lá que eles entram e daí cadastram, por exemplo, um determinado fio lá que o giro dele é o ano inteiro e eu quero manter lá 5 toneladas sempre no meu estoque como segurança. Baixou de 5, gera uma solicitação para atingir os 5, independente de demanda ou não, tá? Aí eles cadastram um nível de estoque e aqui eu vou dizer se considera ou não no meu cálculo aqui, tá? O ideal é assim, ter essa discussão com eles depois para entender se, porque o estoque mínimo eu posso configurar uma task dentro do Consistem. O que é uma task? Uma tarefa agendada. E aí todo dia o Consistem vai lá e roda sozinho e vê, opa, o item está abaixo do estoque, já gera uma solicitação para atender o estoque mínimo. E aí, se ele rodar pela task, aqui você pode deixar sempre como não, que daí você vai analisar só as suas demandas para gerar a solicitação. Ele analisa o estoque mínimo, a reposição do estoque mínimo, e você analisa em cima das demandas. A gente não trabalha hoje com estoque mínimo, né? Nossos estoques, a não ser o uso e consumo lá do compras. O restante, quem cuida tudo sou eu, e eu não trabalho com estoque mínimo. É só a demanda mesmo. Conforme demanda. Pode deixar como não, mas... Tá. Então, esse relatório funciona também para as demandas de peça? Também é a mesma coisa, isso? Tá. Não.
Peça que tu diz Aqui vai explodir as necessidades da minha materiais que tu tem cadastrado nas engenharias. A malha crua, malha tinta, malha comprada, retilínea comprada, aviamento. Então aqui ele tem um filtro por código de material, então se tu quiser rodar um material específico, você pode informar ele aqui. Aqui você também pode fazer a seleção por máscara, então se tu quiser rodar só uma máscara específica, tu coloca aqui. Então aqui, selecionar uma coleção, se você quiser ver só os materiais que consomem em uma determinada fase, só o que vai consumir na fase de costura. Aí tem que ser a fase onde está informada lá na engenharia, né? Fornecedor preferencial, então se tem materiais de um fornecedor que ele está lá informado que ele é o preferencial, você pode analisar por aqui. Aqui os lotes, então assim, você pode colocar um lote específico para você estar verificando. Essa opção aí depois, né, gostaria de testar, porque eu lembro que não funciona. O lote? Não é que não funciona, acho que agora ele tu vai não entender. traz só a demanda do lote, ele traz o item do lote. O item do lote. A demanda sempre Total. enxergando todo. De todos os lotes. É conceito da análise material. Tive a mesma dúvida quando entrei na Consystem e briguei internamente lá com uma pessoa, porque eu dizia, cara, se eu estou dizendo que eu quero olhar só para aquele lote, é só para aquele lote. Ele dizia, não é assim. Ele olha para o lote para saber o material do lote, mas a demanda não é só para o lote, a demanda é o todo. Tá, e aí como é que eu vou ver? Pergunta, como é que eu vou ver se ele olha tudo, que o meu item, eu vou precisar, tipo assim, semana que vem ele já está negativo e para eu comprar, ali já está a demanda de 2 semanas para frente. Aqui ele vai dar o total. E ele tem uma tela que mostra... Tem. Se tu quer ver um lote específico, aí pede para cadastrar o lote. E esse lote só libera, mas não libera o preço. Daí na análise de materiais ele vai aparecer como necessidade. Só como lote. Mas mas a pergunta é, você quer saber só a necessidade daquele lote? Isso. Só quer saber quanto aquele lote vai Quero ser? saber quanto é essa semana, quanto na semana que vem e quanto na outra, porque eu programo entregas. Eu tenho um lote eu não compro que eu não... uma pancada só, sabe? Eu posso deixar pronto para ti aqui, Marcelo. Pode considerar ele junto na análise ali. Você tem as opções aqui das datas das OPs, né? Tem uma, depois a gente vê até, eu tenho só que rodar ela, porque eu ainda não rodei aqui na base da Camisa, que ela faz o seguinte, ela vai pegar a data final lá, da data fim da OP, e vai fazendo a conta contrária para saber a data de cada fase, e aí quando ela gera lá, para você gerar a solicitação, ela vai dizer assim, ó, o item de costura lá eu vou precisar para o dia tal, que é o dia que a OP vai estar na costura. O item lá da embalagem já não é para o mesmo dia, para outro dia, porque segundo o lead time, ele olha o lead time da fase, né? Ele vai enxergando a data de cada fase se você quiser comprar isso para entregar para a data que vai precisar. Aqui ele vai pegar e vai só, tipo, olha um totalzão e manda comprar esse totalzão para uma data fixa e acabou. Que é a data, ele vai sugerir a data de início da programação da produção da OP. Então ele considera por aqui sempre a data início da OP. Quando eu gerar a solicitação. A data início da OP do estágio que aquele item consome. Não, a data início da OP, por aqui. Aquela data que eu coloquei lá. Independente se é material para costura, para embalagem, para usar lá na expedição, para caixa, alguma coisa assim, é a data início da OP. Por aqui, ele vai entender que, ó, se eu estou dizendo que a OP começa dia 5 eu tenho que ter todos os materiais aqui. Aí tem essa outra que depois a gente vê, daí que ele vai abrir, daí não vai ser tudo no início. Aí ele vai pegar pela data fim lá e vai fazendo a conta contrária, com base no lead time que está no cadastro de fase, né? Ele olha lá, expedição, qual é a lead time? É 2 dias, então a fase antes da expedição é 2 dias antes da data que ele vai estar na expedição. E assim ele vai indo até chegar lá na data do corte. A gente tem a data no corte, que é a requisição de compra de tecido ou de fabricação de tecido vai ser para a data do corte. Costura já não vai ser a mesma data, vai ser 1 ou 2 dias depois, né? Depende de como está o lead time. Aqui a gente estava falando, tem a opção ali de você colocar essas previsões de início e término das ordens de produção, né? Você pode definir o período que você quer enxergar as necessidades delas, né? E aqui os tipos de pedido de compra também, que dá um F7 você ali. quer ver.
Tá. A gente tá deixando Deixa tudo, todos. não tá selecionando, né? Aí aqui de botões, aqui se eu clicar nesse botão aqui, ele vai calcular a análise de materiais, aqui ele vai consultar um cálculo já feito, né? Cancelar e vai limpar todos os parâmetros que eu coloquei, eu coloco outros parâmetros. O importar aqui, ele vai gravar aqui o último cálculo que foi feito, o cálculo mais recente, e se eu quiser importar o mais recente, ele vai colocar aqui. Não sei se você já usou isso, mas... Também não. Calcula direto. Isso, E aqui também tem mais alguns filtros, né? Sobre meus estoques, o que é comprometido, disponível, o que eu quero enxergar deles, né? Então, se eu quero enxergar meus estoques que estão só os positivos, só os zerados, só os negativos. Aqui, o interessante é a gente olhar tudo de tudo, né? Então, não tem porque a gente estar olhando as coisas. Então, a gente deixa aqui tudo configurado como todos. Confirmamos aqui e vamos para o cálculo dele aqui. Então, aqui no cálculo dele, aqui é normal, né? Então, tu vai estar tudo aqui em colunas, vai ter as informações aqui. Só aqui, Manny, depois nós vamos... Aqui está com um problema aqui. A parte de programação de malha crua e malha tinta e compra do filtro vai fazer tudo por aqui. Tá? Só que está com um defeito ali, a gente está esperando a Consystem corrigir. Hoje a gente está fazendo tudo lá nos testes manual, né? Vai lá, gera a partida manual, gera o T manual, né? Mas a ideia é fazer tudo por aqui. Daí, no caso aqui, o que a gente... Aí ele já está aparecendo ali esse fio, a malha crua, a malha tinta que está aparecendo aqui, igual a retilínea, é tudo de alguns produtos que a gente botou para teste ali, que tem ordens, tem coisa rodando, por isso ele está trazendo. Né? E aqui ele traz nessa tela, se eu tenho estoque e não tenho demanda, ele traz, tudo que eu tenho em estoque, ele traz. Isso. Zerado, tudo zerado ele traz também? Se não tiver estoque, ele tem que ter demanda daí para aparecer aqui. Entendi. Se ele não tem nem estoque, nem demanda, não vai mostrar. Não vai mostrar. Então pode ver ali, por exemplo, a gola ali, ó, a linha da Ribana, ali, bota na Ribana. Ó. Não tem nada em estoque, não tem nada em OP, não tem nada em lote, não tem nada em produção. Tem um saldo final lá de 6.335, é que tem demanda. Clica lá em verifica. Aí aqui a gente pode ver comprometido, vamos ver se ele tem comprometido. Ver o que é isso aí. Ou é aquela gola que está... É aquela gola que está bichada, né? Vamos ver se tem alguma coisa comprometida com lote. Também não tem nada comprometido com lote. Muda para a página dos aviamentos. Essa primeira página eu ia mostrar para vocês aqui, só ia falar primeiro aqui da tela, né? Então tem as colunas aqui, se a gente for ver aqui, tem aquela questão da gente selecionar a visão que a gente quer, configurar. Tem um monte de outras colunas que ele vai estar mostrando aqui, que vão estar escondidas, né? Que a gente pode ver, então eu posso colocar ali para ver quanto eu tenho de pedido de compra, se eu tiver o estoque mínimo cadastrado, o estoque mínimo, se tiver a solicitação de compra aqui, porque daí o que ele vai sempre te trazer aqui? O que ele vai trazer? Primeiro o estoque, né? Aí o que está comprometido em OPs e em requisições, o que está comprometido em lotes, né? Então, assim, lotes que eu não só gerei o lote, mas não gerei as OPs ainda, ele vai aparecer nessa coluna. E aqui o compras e produção. Então, assim, esse compras e produção, ele vai ser a soma daquilo que eu tenho em solicitação e aquilo que eu tenho em pedido, né? Então, vão aparecer aqui, se quiser saber mais detalhado o valor, o que ele compõe, ele vai estar aparecendo mais detalhado aqui nas compras e nos pedidos. Então, ele aparece aqui, se for ver lá, vai ter partida fechada, vai ter coisa assim, só que, tô olhando aviamento, não faz sentido eu ter partida. Então, depois é questão de ajustar cada layout, fazer os filtros para cada criar visão diferente. Aí, aqui, só deixa eu clicar, vamos fazer aqui, já pegar uma seleção por máscara aqui. Porque eu quero pegar só as 70, que é de aviamentos, né? Então, ela não precisa criar parâmetro, ela pode fazer assim. Pode criar um parâmetro, pode vir aqui. Então, aqui ele trouxe, olha, já tirou aqueles outros materiais que estavam ali. Então, ele vai trazer aqui. Então, por exemplo, esse primeiro item aqui, o meu saldo em estoque atual é de 8.400 unidades.
O que eu tenho em requisição são 5.377, com 15.600 em lote e 1.000 em ordem em compra, né? Compras ou produção. Naquilo que eu falei, está em solicitação ou isso aqui está em... Pode estar nos dois, né? Ou solicitação, ou tá na mão do compra, de compra, entendeu? Pedido. Assim, eu gerei uma solicitação, a produção gerou uma solicitação. Se gerou pedido ou não gerou ainda, já está com eles. Aí vai aparecer ali compras e produção. E aqui, ó, aqui não, aqui se o saldo final mostrar negativo, é porque tem que comprar. Eu ia falar, negativo é negativo, né? Aqui Sim, negativo na é peça, negativo. negativo é positivo. No caso aqui, ó, esse cara aqui, Não, nem confunde a cabeça dela. Depois a gente fala sobre isso de novo. ó, esse item aqui, ele tem 1.000 em compras e produção. Aham. Então, esse 1.000 é o quê? Não é solicitação, é 1.000 em pedido. Dá pra Já ver. esse item de baixo aqui, 40 em solicitação. E por que ele chama compras e produção? É porque, por exemplo, quando você pegar uma malha tinta, fabricada, né? o que você tiver de OT criado, ele também vai somar aqui. Então, ele vai... Aqui que você tem compras e produção, por isso que ele chama as duas, tem esse ele nome não a traz coluna, né? separado, tá. Aham. Uhum. Porque tem a receber, no caso, né? Isso mesmo. Diferente. Então, ele vai colocar aqui os teus itens vai dizer se ele está positivo ou negativo. Aí eu quero pegar e vou verificar lá o que eu quero comprar. Então, eu vou vir aqui em gerar as opções. Antes, vai só no verifica para a gente mostrar ali para As opções. Então, deixa eu pegar esse item aqui, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, se eu vier no verifica, eu posso verificar o que ele tem comprometido em OP. Então, quais são as OPs, né? Isso, quais são as OPs, ele tem o resuminho aqui em cima também, ó, do que estava na frente, quanto que eu tenho em estoque, quanto que eu tenho de solicitação, quanto que eu tenho programado, comprometido, se eu tenho pedido, qual é o meu saldo, né? Aí, lá para a tinturaria, partidas em aberto, partidas fechadas, e o disponível aqui, o disponível é o meu estoque menos o que está comprometido, sem contar com o que eu tenho de compra, o que eu ainda tenho em lote. Ele não soma. Ele só usa a demanda das OPs para compra, ele não reserva o material específico para aquela OP. Tá? Posso usar para qualquer uma. Tá? Porque aqui ele só está mostrando quais documentos ele usou como base para chegar nessa necessidade. Mas se entrar uma outra OP aqui que eu precisar desse material que tem que sair na frente, eu posso usar, ele só vai... Daí, quando entrar essa OP nova, ele vai mudar a minha necessidade. No primeiro uma OP que não tinha, eu vou ter que comprar mais. Uma dúvida, é adiamento, né? A partir de que momento a demanda some? A partir do momento que ela baixou a requisição, some o item do estoque, some a demanda? Eu acho que eu entendi, mas não entendi. Não, que hora que ele consome do estoque, que ele vai... No momento que eu baixo o estoque, eu tiro do estoque... Consumiu a requisição. Isso, tipo, baixei a requisição, vai tirar a demanda dali e o estoque dali. Isso. Estoque e demanda some. Porque hoje a gente tem esse problema. Some o estoque e não some a demanda. A demanda continua lá. A demanda baixa. Não, mas aí tá louco. Aí, então... Aí nós temos um BI para olhar isso. Não. Aqui ele baixou a requisição, tem que sumir a demanda e estoque. Então, o que pode ocorrer é se estiver mal parametrizado, né? Quando eu faço uma baixa de requisição para mandar para a costura externa, e eu botar lá na minha análise de materiais que eu quero considerar que olhar, ainda a análise do que está em terceiros e o que está no CD. Aí sim, né? Porque eu baixei a requisição. Assim, vai olhar como se fosse aquele lembra... estoque que está lá fora. Ele vai lá para fora. Né? Isso. Mas lá já está empenhado. Então, o que está lá... Porque, aqui assim, a gente também tem um depósito 145, que é o que está em andamento na produção. Né? No Consistem também a terceirização é assim, eu baixei uma requisição que vai para fora, ele vai tirar do estoque de aviamento, vai botar no estoque que seria ali o CD, que é a porta, para te gerar a nota, e quando gerar a nota, ele bota na natureza em poder terceiro. Porque o que o Claudinei falou é tomar cuidado lá naquele cálculo que o Edson mostrou, que você bota a natureza, você não pode botar ali a natureza do CD nem em poder terceiro, senão ele vai continuar mostrando. Tem outra situação também, que é o corte. A sala de malha é a natureza 155 e o corte em processo é 156. Toda vez que eu atendo o corte, eu jogo para 156. Pensando agora que eu também sempre deixei o corte de fora, porque daí, teoricamente, ele não considera o que está lá, porque eu não sei o que vai voltar de sobra. Eu espero que tenha sobra
Mas, por outro lado, eu poderia considerar ele Porque também, tu não baixou a porque eu não requisição. baixei a ainda. requisição ainda, né? É porque hoje a gente olha tudo por demanda fora, se vai fica. ter um É. retorno Não, ou tem não. que olhar, tem que olhar porque a requisição não está atendida. Quando atender a Baixa requisição, a requisição, então. O fechamento da ordem de corte, ali é uma coisa meio chata, né? Porque, na verdade, como na engenharia ele está para consumir das 150, o consiste ele faz automaticamente assim, a hora que você entrega a ordem de corte, né? Porque daí você relaciona a requisição lá, atende as etiquetas e relaciona aquela requisição em uma ordem de corte. E pode ter várias requisições, né? Eu posso pegar várias OPs e colocar numa ordem de corte. O que acontece? Nesse momento, aí ele tira da natureza sala de malha e coloca na corte em processo. Todo saldo, né? Eu preciso 80 metros, mas eu tenho um rolo de 100. Ele pega os 100 e coloca lá. Quando eu faço, se eu já tenho a sobra e ainda não fechei a ordem, porque quem vai fazer o consumo final é o fechamento da ordem de corte, nesse caso. Ela que vai fazer o fechamento e a baixa da requisição. Então, se eu já tenho a sobra de 15 metros, eu faço a sobra, então ele tira daqui, do 156, e devolve aqui para a sala de malha 15 metros. Quando eu fechar a ordem de corte, ele pega os outros 85, devolve para a sala de malha e consome na sala de malha. Né? Ele é um pouco chato de interpretar, mas depois que a gente entende, agora que eles botaram ali com data e horário que executa, antes era chato porque ele dava uma ordenação que ele não tinha horário. Né? Agora a gente consegue ver por data e horário, eu consigo ver a tal ordem, eu mandei para lá, veio a sobra, embora que isso pode acontecer em vários... Por que ele consome na sala de malha? Porque a configuração lá do atendimento na engenharia está para consumir da sala de malha, porque a etiqueta está armazenada na sala de malha, né? Então, ele só leva para o corte para dizer, ó, isso aqui não está disponível na sala de malha. Tipo, para tu não poder alocar aquilo. Está alocado numa ordem. Não alocar em outra ordem de corte, né? Ele só leva para a sala de malha para você não ter disponível para alocar em outra ordem de corte. Mas a análise geral do PCP pode considerar o que está no corte. Daí tu já vai saber o que retorna. Para análise geral, não para reserva do corte. Aí não posso Não. Exato. Por isso ele faz esse movimento, porque daí quando ele mandou para a sala de lá para o corte, ele não vai aparecer para ti lá fazer a alocação. Que daí em outro lugar. Isso, aquela peça que você já transferiu lá para corte, ela não aparece como disponível para te amarrar numa outra ordem. Porque se consome já na sala de malha, é como se fosse que manda mais, ele some, daqui a pouco aparece. Isso. Aí tem um detalhe importante, que assim, ó, peguei um cliente que tinha o tal do bendito do forro de bolso. Não sei se vocês trabalham com esse bendito intertela, aqui. né, que é um rolão. Vinha um rolão gigante, e aí o cara mandava cortar duas, três OPs e mandava o rolo gigante para lá. E aí vinha outro OP para ele programar aqui e não tem mais o forro de bolso, porque entreguei tudo lá. E tem que ter aquela questão de fazer desmembramento, não mandar o rolo todo, manda só o que precisa, senão vai ter esse cenário. Então. Pois A daí gente fraciona hoje. O certo é fracionar. Na hora da alocação, ela já desmembra o rolo, entendeu? Mas aí como é que... tem que ir lá para a sala de malha. Porque vai estar integrado com uma balança, ele vai ter que pesar, entende? Vai gerar etiqueta. Fraciono, mas não. Não, mas tu já fraciona o rolo, né? Aí bota a quantidade que eu quero. Isso. E aqui... Depois, é só depois. Aqui tu vai querer matar nós, então. Tu vai querer matar nós, então. Tu não vai conseguir fazer E aí, isso. como é que nós vamos fazer a ribaninha, meu amigo? Então, não sei. Vamos ter que analisar isso. É feita para 20 OP, um rolo de 10 quilos. Mas né? hoje, a gente analisou esses dias atrás. Daria para ter agrupado. Né? Porque a ribana, hoje, nas ordens... Mas na hora de alocar, vou alocar o rolo de 10 quilos? Não. Tu pode agrupar todas as ordens numa mesma ordem de corte. Pois E aí tu mas entrega o um- corte só libera tudo consegue junto. apontar quando corta o Mas eles já separam fisicamente o Debron hoje, né? A ribana. Sim. Isso, então a gente vai ter que botar um procedimento que eles têm que ir lá e cada quantidade que eles for separando e gerando uma etiqueta e atender aquela etiqueta. E aí, na hora de fazer a reserva, Reserva lá as 500 gramas. 300 eu consigo alterar a quantidade, fazer a reserva e ele vai lá e corta. Ele gramas. vai ter que já vai cortar ter primeiro. cortado. E Ele vai pesar, cortar Ele tem que cortar antes? Foi o que eu Na fiz hora que nessa ele tiver questão do separado, forro, né? Nós temos que achar ali no meio termo. suporte, onde ele vai cortar já perto da balança, então ele corta, já cai ali no berço. Não. O processo dele ali na produção... O problema é a reserva. O problema é a reserva,
O dele da produção vai continuar como ele faz hoje, porque ele faz esse corte já hoje, ele vai lá, corta no físico mesmo, isso já acontece. Mas na hora da reserva, eu faço isso no sistema também, para minha próxima OP, eu enxergar a sobra desse rolinho. O que daria para te fazer é assim, vamos lá, tu vai precisar de 1 kg de ribana, tem uma peça de 30, tu vai reservar de 30, e ele daí, antes de mandar para o corte, ele já faz a sobra desse, que ele vai usar 1 kg. Esse fracionado chega a sobrar ou não? Não. Nunca sobra, né? Então, tu vai alocar a peça inteira. Antes de ele mandar para o corte, ele vai fazer a sobra dessa peça. E aí volta para o teu estoque para te alocar na próxima. Ah, mas vocês já pensaram que tem o meu período, às vezes tem 70 OPs? Eu não posso fazer isso. Desce, volta. Agora libera. Como eu digo, tudo tem que se adaptar, né? Não, sim, mas a gente tem que pensar no processo viável. Se for o caso, a gente avalia, coloca uma impressora do lado da tua mesa e vai lá e já fraciona, entrega as etiquetas junto para ele lá e diz, também. Eu já reservei essas etiquetas, vai lá e separa 300 só pesa 50, e corta. E daí ele, com a etiqueta impressa, ele vai lá e separa a quantidade no que você... Precisa da balança para fracionar o rolo? Não. É parametrizado isso. Pode ter um terminal de fracionamento de rolo que não vai balança, que é digitado. E você coloca lá que não tem tara, porque o Debrunda, nesse caso, ele vai separar só a quantidade sem tubete. Daí você diz, quero desmembrar a etiqueta tal. É claro que daí o problema é que daí nós temos que ver que tem uma configuração ali que ele não imprime até a segunda etiqueta. Eu acho que tem isso também, né? No terminal lá, tu diz. Senão ele... Como as outras empresas fazem? É que assim, o volume, é que se tu pega uma empresa maior, o volume ele é bem maior. Então a equipe da sala de malha, isso ocorre tudo lá dentro. O programador das OPs está lá dentro da sala de malha. Ele entrega, tem um cara que só fraciona vai fazendo. Sabe, a sistemática é outra, não é? O PCP que... são eles que alocam, daí eles já vão lá fazer um fracionamento. Eu acho isso mais certo, na verdade. Isso aí sobrou para mim. É verdade. Mas assim... Só que daí tem um outro ponto de vista, né? Se deixar na mão deles, eles vão mandar o que eles querem. Estou te chutando. O melhor cenário é fazer o que eles têm que olhar lá o carga setores, as OPs que estão pintadas. Não, beleza. Esse é o certo. Acontece. Não, nem não acontece, tá? Eu sei por experiência própria, quando ele também sabe. Se deixar solto na sala de malha, eles vão atingir a meta deles como eles precisam. Tinha a malha, liberava a OP, a gente liberava a OP que a gente queria e eles alocavam. Não ficava todas as OPs nas mãos deles, a gente liberava as prioridades primeiro. Fizeram, aí eles vão lá e alocavam. Isso, a gente só liberava. Então as OPs ficam em posse do PCP, mas não era o PCP que alocava. Exatamente. Aí eles querem juntar em 3 OCs, três OPs na mesma OC, eles que definiam. A coleta, dá para otimizar. A coleta, acho que tu participou quando lançaram a coleta lá, né? O principal intuito dela era eliminar aquelas pontas de rolo que fica lá na sala de malha, porque o cara que vai atender o corte, ele não vai querer pegar 10 pontas para botar lá para infestar, ele vai querer pegar um rolo lá que, até por questão de qualidade, tonalidade, né? E foi feito isso que daí o próprio PCP vai lá e diz, cara, eu quero essa peça aqui. E aí obriga o operador a usar essa peça, né? Só que, claro, aí ajuda a controlar de um lado, só que... Eu vejo que hoje, assim, a própria responsabilidade do Ricardo e o conhecimento que ele tem, eu acredito que ele poderia assumir mais funções. Essa parte de gerenciar o atendimento da sala de malha como um todo. Ele tem plena capacidade. Ele também é responsável pelo estoque. E até porque isso vai ajudar ele a gerenciar, né? E ele já trabalhou lá na falecida dele lá, e lá eles faziam isso. Né? Sim, ele já fazia. Então, eu acho que a gente pode, em algum momento, avaliar ali e atribuir essa atividade para a sala de malha, tem que ver se vai dar alguma mudança de cargo, eu não sei, tem que avaliar isso também. Mas eu identifico que, como eu digo, né, fica um bate e volta, fica um contrafluxo. O PCP desce, volta, desce, ordem, sobe, vai, recalcula, volta. Ali não, ele tem um entendimento. Às vezes, como eu falei, que aparece rolinho escondido debaixo da gaveta, aparece. Os caras vão fechar a ordem, sabe muito bem, né? Mas fechou a ordem de corte sem ter feito a sobra, aquele rolo morreu, aquela sobra. Só inventariando para botar de volta no estoque.
E muitas vezes eles escondem lá, isso aqui sai direto, esconde aqui, Logo depois a gente atende uma com 2 quilos a menos e manda esse aqui junto, serve a tonalidade. Eles têm as manhas e, como eu digo, ele tem a responsabilidade de saber o que é uma tonalidade, o que é um problema de qualidade. Ele sabe melhor que a gente, então, na assim, verdade, né? A tonalidade. eu sempre digo, tem as manhas que são para o bem, né? A gente não pode podar totalmente as manhas do setor, porque tem algumas que são para o bem mesmo, né? Então, eu acredito que mais para frente a gente pode estar avaliando também. Os caras são ninja lá na produção. Tem. Tá. Faz o negócio. Seguimos aí. Então, aqui a gente está verificando que tinha em OP. Eu posso ver também o que está comprometido aqui, se eu tiver requisições que eu criei ali manual para estar atendendo. Aqui eu também posso ver, aqui não, a gente está vendo só aviamento, não vai ter item têxtil, né? Reserva, então, por exemplo, lote, se eu tenho um lote que eu gerei e eu ainda não gerei as OPs, ele está só como gerado, eu sei qual que é a quantidade para o lote aqui. Então, um semi-acabado, com substituição tiver, então, se eu quiser ver o que eu tenho em compras, solicitações, que eu tenho, detalhar o que eu tenho em produção, não tenho, aqui eu não vou ter OP de aviamento, então não vai ter sentido olhar aqui. Então, tem todas essas verificações aqui que a gente pode fazer ainda antes, né? Aí, como que eu gero as minhas requisições, né? Então, eu venho aqui em opções, aí como a gente falou, a gente explicou, aqui a gente, por enquanto, está passando só o processo de aviamentos, né? Então, eu vou só trabalhar aqui com gerar solicitações. Mas a partir do momento que a gente for começar a olhar lá para a tinturaria, então eu vou ver aqui, primeiro a necessidade de tinturaria, da necessidade de tinturaria eu vou dar mais um pulo para ver a necessidade de malha crua, e da de malha crua eu vou dar mais um pulo para chegar na necessidade do fio aqui, né? Então, aqui na gerar solicitações, ele vai dizer normal, todos os itens, ou quero ver só os que estão negativos aqui. Então, ele vai estar abrindo aqui essa telinha, onde ele vai trazer os itens aqui de volta. Os itens aqui, então, qual que é o saldo dele de cada um e a quantidade a comprar. Então, aqui ele vai fazer o seguinte ajuste, já pode ver, eu tenho uma necessidade de 8.356 negativo, unidade, que é o que eu tinha lá, que era a minha unidade de consumo. Só que ele está me mandando comprar 9. Então, eu vou comprar 9 o quê? 9 milheiros, que é a unidade de compra, que é a unidade que eu vou mandar lá na requisição. Então, ele já traz aqui o fornecedor preferencial, que está cadastrado para o item, qual é o saldo do estoque. Aqui, qual é a previsão de entrega. Então, aqui ele vai calcular, a princípio, pela quantidade, a partir do dia de hoje, pelo lead time do fornecedor. Então, ele vai, quando tiver o lead time informado aqui. Então, o que eu posso fazer? Digamos que eu tenho lá, eu estou fazendo essa análise e tudo que eu preciso, eu sei que eu preciso disso aqui tudo até o dia 10 de setembro dentro da fábrica. Eu quero passar isso para compras. Todos esses materiais vocês têm que me entregar até o dia 10 de setembro. Então, eu posso vir aqui e colocar a data que eu preciso dos materiais. Então, eu preciso desses materiais aqui até o dia 10. Ele vai alterar aqui a data dos materiais no dia 10, então lá na solicitação. Então, digamos, preciso um cara, a compra dele é 45 dias. Ele vai dizer aqui para mim que é 45 dias para entrega. Mas eu preciso que ele me entregue em 20. Sim. Então, a solicitação para 20 e compras vai correr atrás lá para ver o que ele consegue fazer, né? Aí consigo selecionar ali e mudar a data só de alguns itens? Clicar na manutenção, acho que ele vai, né? Ou não? Se eu não me engano, a manutenção muda todos também. Dá um enter aí. É que a manutenção só permite você mudar a quantidade né? de compra, né? E aqui, quando você vai mudar a data, ele muda a data de todos. Se a gente selecionar só os 3 itens aqui, vamos ver. Não, está trocando para tudo. De todos os itens, todos são 30, e tem um que é 45, e esse de 45 eu quero fazer para 30. Ele vai mudar para tudo? Bate um print dessa tela e me manda, eu vou abrir um chamadinho disso aí. Para fazer só o que tiver marcado. Esse até um estagiário pode fazer lá. Nessa hora. É fácil fazer isso aí. É só um botãozinho, né? Ele traz o lead time aqui, se eu tenho um filtro para
ver onde ele está em uma planilha, uma coluna? Não, acho que não. Esse aqui, acho que não tem. Aqui, acho que não. Não. Se eu não me engano, aqui se a gente clicar... Se não me falha a memória, essa data de entrega ali vai ser a data da tua necessidade, tá? Aqui sempre é a data da necessidade. Mas tem coisas que eu aposto. Sim, mas ele vai gravar aqui a data da programação do AP. Mas A eu data não do início da precisava. produção. Isso eu não precisava dessa data. Ele Isso vai é para a programa. data do início da produção. É porque, que nem eu falei, né? Aqui ele vai pegar para quando precisa o material, para quando tu disse que vai começar a produzir. Tudo. Aí tem a outra análise, que daí ele vai olhar a data da necessidade com base no início da produção também, né? Então ele vai pegar, o OP começa dia 5 e ele vai vendo o dia de cada fase, sempre com base em quando tu disse que vai começar. Porque o sistema não sabe quando vai precisar, ele vai precisar calcular isso. Ele calcula como? Com base na data que você disse que vai começar. Então, se eu disse que eu vou começar hoje, e até chegar no corte vai levar 7 dias, então daqui 7 dias eu preciso do tecido. É sempre assim. Chega para o compras a data que a produção precisa. Ah, vai conseguir atender? Não vai? Aí o compras tem que fazer esse meio de campo, né? Se de aposta, ela vai ali e altera. Isso. Porque não vai ter demanda no sistema para ele ainda, né? Pra ele Não, dizer aí tu qual- pode gerar uma solicitação manual. Não, mas até tem, às vezes, demanda. Mas aí a minha demanda é 100, mas eu preciso apostar aqui de 45 dias, por exemplo. E aí... mas aí eu vou comprar 500, mas eu não preciso os 500. Tu pode gerar a solicitação aqui só para demanda e gera uma solicitação manual para o que tu vai apostar. Aí lá tu pode colocar uma data lá para frente. Mas na requisição eu não posso botar entregas? Pode. Aqui, ó. Tem essa Talvez opção que é assim. o próximo que eu ia Tá. colocar. Ali, né? Aquela fica pulando parte. Ó, tu tem aqui a tua quantidade total, tu tá precisando 2.584. Então, tu pode vir aqui e incluir. Quero uma entrega aqui para o dia 6 de 50. E aqui para o dia 20 eu quero os outros 1.584. Quando for fazer a outra análise, ele vai fazer isso aqui com base na data da fase. Ele pega daí o lead time para encontrar essas datas e aí ele vai quebrando isso. E essa quantidade também é alterável lá na frente, né? Lá na frente, sim. Pode dar manutenção aqui e alterar aqui. Seleciona o item da manutenção e ele vem aqui para você alterar a quantidade que você... Essa ali é a demanda que tu precisa, mas eu quero comprar 5.000. Vai, digita manual ali 5.000 ele... Se tem mínimo de um múltiplo mínimo de trás? Ele vai levar, acho que lá para compras. Isso aqui não. Para essa questão aí, eu acho que não. Mas é ali que a gente define, né? Pode digitar, porque se o múltiplo é caixas de 700, para você digitar uma... Não lembro se tem algum item que tem múltiplo. Clica no primeiro item ali. Vai não, complementos, fornecedor cor. Tá. Ele também tá falando aqui, abrimos chamadinha para SCC e ISO 055, né? Qual que é o código do item lá? 790.0003. Complementos, fornecedor cor. Deixa eu botar aqui, vamos ver se ele vai aparecer aí. Tá. É a cor 9995? Né? Alterar. Vou colocar aqui mínimo de compra 3.000. Múltiplo de 100. Calcula a análise de novo aí. Vamos ver se ele vai levar. Tô aqui, já tô aqui assim, ó. Coitado, querido. Não, de boa. Puxa a cadeira pro lado, não dá nada. Pode dormir à vontade. É o 790.003. Esse aí. Tá, mas vai lá para opções, gera solicitação.
Não, aqui ele está ignorando. Aqui não, eu acho que ele vai levar lá para compras mesmo. Pela ESU 100, ele calcula. Eu boto uma quantidade e ele vai recalcular. Que lá na hora que ele for gerar o pedido, daí ele vai validar, né? O mínimo de compra e o múltiplo de compra. Para ele vai chegar sempre de ti o que é a demanda. Não importa mínimo e múltiplo, é quanto tu precisa. Aí lá ele vai tratar isso. Aí no cadastro de item ele vai informar o mínimo e múltiplo, e na hora dele gerar o pedido, o sistema já vai sugerir para ele com base no mínimo e múltiplo. Aí eu preciso de 100 metros, digamos um tecido. O múltiplo é 600, vai entrar 600 no estoque e depois eu desconto por 600 é o mínimo, assim. Vai ficar registrado que a tua demanda era 100, mas ele comprou 600 porque o mínimo de compra era 600. Isso fica tudo registrado. Que perigo, né? Aí assim. É que quem responde pelo estoque é ela, enfim. Aí, cara, que assim, eles que vão cadastrar os mínimos lá, entende? Mas aí tu vai ter defesa, tu vai dizer, cara, compras cadastrou que isso aqui, ó, eu solicitei a demanda que precisava e foi comprado porque pediram pelo mínimo, né? Depois que assume as coisas no estoque, ninguém não mais nada, né? Enfim. 1.500 itens no estoque. Vai lembrar depois que ela já levou a mijada, Exato. né? Bem para trás. Então, o que a gente falou? A manutenção eu posso mudar lá a quantidade. Verifica que ele vai abrir as mesmo do lado de trás, né? Outra opção. Data de entrega, para a gente alterar a data de entrega. Se eu quiser imprimir isso daqui. E aquela programação de sugestão, se eu quiser fracionar mais datas aí, a entrega, né? E aí, no final, eu posso selecionar um item ou quantos itens eu quiser e gravar a solicitação. Gera uma só primeiro, depois marca os demais e gera tudo. Até aqui vai aparecer solicitante, vai dizer aqui qual é o número da solicitação, esse aqui é o fornecedor aqui. E aí, vamos pegar aqui. Esse listar que aparece é imprimir? Lista imprimir. Não me pergunte por que não botaram imprimir em vez de listar. Só uma impressorinha ali. Agora, o saldo final já está zero lá, tá vendo? O saldo final já tem os 2.584, que é referente à solicitação que a gente liberou. E aqui também, o que a gente pode fazer é marcar todos. Tem 17 itens aí, né? Confirma aí, só para eu explicar um esquema. Tá. Aí aqui, são 17 itens, mas gerou só 4 solicitações, porque ele vai agrupar lá os itens que são iguais do mesmo fornecedor para gerar um documento só. E aí zerou tudo agora. Agora não é para ter mais nada negativo. Vai ser o seguinte, vou só gerar os negativos. Vou gerar o múltiplo dele, os mínimos que esteja certo. Só bota gerar tudo. Só gerar. Pronto, tá pronto. Pega a vida. Segue minha análise. É isso? Meu Deus. E aí a outra pesquisa ali, Edson, é CCTCOC 735, acho que Eu gravo todos esses não me pergunte. Esses números de letra. 735. Isso, tá um novo aí. Não vai ter nada agora para calcular, né? Que já geramos, né? Cria uma descrição ali só para teste. Aí aqui é bem parecido com a rotina de lá, né? Filtra aí lá embaixo, ó. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Visualização de material por navegação do documento, bota ali. Isso. E dá um cálculo, salvar e consultar. Acho que não vai mostrar nada. Não é essa tela. Pode fechar. Essa é outra coisa. É CCTCOC 135.
Isso mesmo. Novo, bota na descrição. Aqui, ó, tá vendo ali quantidade máxima de entregas? Aí ali eu boto o número máximo de entregas que eu quero quebrar. Por exemplo, se eu tiver demanda para quebrar em até 5 entregas, eu boto 5 ali, que daí ele vai tentar abrir até 5 entregas dos meus materiais, tá? Bota aí 5. E lá embaixo, o último campo, ó, gera entregas por fase, tu bota 5. Gera. Última linha. O que é isso aí? Ele vai olhar as datas de necessidade de cada uma das fases. As entregas passadas. Gera a programação, daí ele trouxe para cá, daí rola para o final aqui. É que aqui não trouxe, né? Ele está trazendo tudo como uma primeira entrega, porque ele viu que provavelmente tem poucas OPs e essas OPs estão tudo mais ou menos para a mesma data, então tudo trouxe para a mesma entrega. Se eu tivesse várias OPs, né, cada uma para um dia, e ele começa a quebrar lá, vai para o final ali, nas entregas, tá vendo? A entrega 1. Clica no 56 lá da entrega 1. Então, esse material aqui é para o corte. Ó. Ele está pedindo para, deixa eu ver, para entrega dia 5/8. Tá vendo lá? Fecha e vai no segunda entrega, lá 249. Esse material aqui já é para dobração. A entrega também é 5/8, porque as OPs a gente gerou lá tudo. Vai ver lá a data lá. E provavelmente por causa do lead time também, que tem fase que não deve estar com o lead time lá. Sim. Então ele vai quebrar e aí a data da entrega vai ser a data da fase. Calcula por aqui e aí tu vai gerar a solicitação lá embaixo. Essa aí eu achei top, hein? Não precisa nem dividir Ó, as lá entregas. Ou ele embaixo. tá ali tudo primeira entrega, né? Mas ali a gente tem dias de entrega 0 e lá esse próximo é dia 45. Mas ele continua como uma primeira Não, mas entrega é da porque só OP. tem esse item. Tipo, é só uma entrega para esse item, por isso que ele considera primeira entrega. Não entendi a tua pergunta. Tipo, os dias de entrega dele tá 45. Não, lá é o prazo de entrega do fornecedor. Abre mais aquela Não é coluna para lá. quando vai precisar? Não, lá ele tá Não é legal. daqui 45 dias que vai precisar Não. desse item? A data que vai precisar é aquela data que a gente arrasta ela por essa coluna para o lado. Isso, agora abre. Esse ali é os dias de entrega do fornecedor, tá? Ah, tá. Clica lá na entrega 1, lá em qualquer um deles. Ó. A data que tu vai precisar é essa data da entrega lá em cima. Ó. Todas são 5/8. Todas porque... Porque só tem um lote, né? É. A análise foi bem... Ele vai quebrar assim, ó. Precisa cadastrar certinho ali os lead times. Os lead times, isso. E aí... Isso. E a hora que a gente tiver um cenário na base que tiver várias OPs com várias datas diferentes, aí ele vai quebrar as datas em entregas diferentes ali. É que aqui o cenário a gente tem pouco dado e ele está vendo que, putz, uma entrega só vai atender. Aí aqui eu também consigo filtrar, tipo, aviamentos. Sim, na tela anterior, lá nos dados gerais, lá, tem uma abinha lá, né? Ó, minha cabeça já tá aqui a tarde inteira. Dá um editar lá. Mas para ver a data que ela precisa entrar dentro de cada item, certo? Para poder ver a data. Não fica ali fora ali. Não, é lá dentro detalhando as Tem que entregas. detalhar cada item para tu saber quanto vai precisar da entrega. Detalhando as entregas, tem. É que tu consegue filtrar pela máscara ali também, ó. Máscara, lote, semana. É os mesmos filtros que tem lá, tem aqui, né? E aí clica na aba materiais lá de novo, Edson. Gera a solicitação ali embaixo. Ó, clica no botão entregas ali também. Aqui ele também detalha, tá? Só que aí tem que clicar em cada item, porque é uma informação difícil de botar no grid, porque esse item ele pode ter várias entregas, né? Uhum. E aí não tem como eu Mas é botar que isso ali no grid, né? ali tá o plástico. Por que o plástico caiu da mesma data do tecido? Porque não está ajustado. Ah, tá. Não está Senão, ajustado. o plástico já ia cair Outra lá na outra data. aba. Isso. É verdade, tá. E aí ele clica no gera solicitação ali, ele vai abrir a tela para gerar a solicitação de compra. Né? Assim, eu, Tá. particularmente, não preciso saber a data. Ele vai jogar para a data que precisa, na verdade. Se é 5/8 ou Isso, 4/8, paciência, vai ver a data. Ali é lá do perfil do comparador. Ó, aí vai gravar a solicitação. E aí a data que ficou na solicitação é a data que precisa. É a data da fase, com base no lead time, com base na data que você disse que vai começar. E diferente de quantos dias o fornecedor
Entrega. Compra É, esse seguro. assim, ó, Assim que eu gosto. a ideia Acenda o rojão. é isso aí. Acenda, tira o pino da granada e joga embaixo da mesa. Aí, cara, compras não. Eu sempre digo assim, né? Compras não vai conseguir atender, vai ter que negociar com o PCP. Aí ele vai ter que falar contigo, ó, Manatee, esse material aqui eu não consigo. Vai olhar ali, putz, é um lote que não te vira, tem que entregar. E não chegou no consenso, escala. Vai ter que escalar, para alguém tomar uma decisão, né? Ou entrega depois, quando chega o material, ou substitui o material. Aí alguém vai ter que tomar essa decisão. Compra de outro fornecedor, preço maior, porque às vezes... Mas assim, ó, pro compras, isso acontece em todo lugar. Chega e, putz, eu botei lá que leva 45 dias, o PCP disse que quer para amanhã. Mas não é o PCP, é o cliente que comprou que quer receber amanhã. Então, a data da necessidade sempre vai partir da tua venda do produto acabado. Entende? Não interessa assim, se... times altos, né? Claro que são feitas apostas para a gente não ficar tanto no lugar dado. Não, é tudo aí. Só que baixa conforme a necessidade. Se passa, qualquer um fazia, né? Mas gostei dessa câmera. Eu sei como disparava direto, cara. Realmente perceber mais. Tem uma coisa assim, ó, até em primeira mão, tá sendo desenvolvido lá, análise de material para não ter que precisar gerar OP nem nada. Eu vou analisar a minha carteira de pedido, os pedidos de venda. E ele vai pegar o produto do pedido de venda, vai pegar lá o roteiro, vai ver os lead time e vai gerar a solicitação de compra antes mesmo de gerar o OP, ou gerar um lote. De venda que eu ainda não tenho programação para atender. Isso. Eu que eu tenho programação, já está a demanda. Isso está partindo desse cenário, ele acontece mais em cliente que trabalha com PL. Tá? Cliente que trabalha com PL, cara, não esquece a OP agora. Tem que pegar o pedido que entrou e ver se eu correr, ver se eu tenho material. Sim. E aí. Um percentual em cima ali, né? E manda bala. Porque para venda normal, não dá de aplicar isso com facilidade, porque é muito quebrado, né? Sim. Daí eu tenho lote mínimo de estamparia, tenho lote mínimo daqui. Então, acaba que daqui a pouco o dado que ele gera é coerente com a análise dele, mas ele não é um chat GPT que vai conseguir avaliar se vai dar frio semana que vem, daqui a semana, se vai chover sim ou não. Então... Uma outra coisa que está sendo melhorado é essa questão ali hoje, no padrão, quando eu baixo uma requisição para uma fase interna, ele já baixa como consumo. Só que, de fato, o consumo ainda não aconteceu. Tá? Eu sempre briguei com o Cleiton. Então, agora, depois de muitos anos, eu acho que tu vai ver isso acontecer, cara. Vai ser uma lógica muito parecida com a ordem de corte. Tá? Eu estou risado, porque estou chegando a dizer, gente, mas por que não dá para desmembrar a maldita OP só porque eu baixei a requisição do acabamento final junto com a da confecção? Veja bem como é. Então, cada movimento. O animal, tu não disse que vai para o bloco K só quando eu movimentar a fase? Então, por que tu está me bloqueando eu desmembrar se eu baixei a requisição e não ocorreu o consumo para o bloco K ainda? Só para custo. Do estoque, né? K200. Mas aí o que eles fizeram, né? Antes de chegar nessa conclusão, eles trataram. Hoje, se tu chegar na tua base aqui, pegar uma OP, baixar todas as requisições e não apontar a fase lá e desmembrar, ele vai deixar. Hoje ele deixa. Ele desmembra essa requisição baixada. Eles trataram isso. O problema aconteceu também no cliente de PL. O cara tem lá, vou mandar fazer um acabamento interno, pede lá 100 etiquetinhas, mas eu mandei 110, porque, cara, eu não vou ficar toda hora pedindo o pessoal gerar requisição, eu mando 10 a mais. E aí sobrou. E agora tem que devolver eles. E aí os caras metem a lesa 0,20, né? Não tem, já consumiu. Aí consumiu na OP 110 e eu fiz uma entrada de 10 vezes a 0,20. Começou a estourar em tudo quanto é canto. Aí, na época, eu tinha sugerido, que eu que implantei nesse cliente de PL lá, eu tentei implantar a requisição complementar e é inviável devido ao volume de material que eles acabam entregando a mais, né? E eu sugeri, cara, vamos criar a mesma lógica da ordem de corte. Quando eu baixar a requisição, eu vou transferir para uma natureza lá em processo, baixa o P, vai consumir Kanban de lá,
E aí, sobrou material, gera uma requisição independente e devolve para o almoxarifado. É isso que está sendo tratado. Então, provavelmente agora na 7.6 vai vir essa funcionalidade, para justamente eu poder também em fases internas, né? E assim, de fato, é errado eu fazer o consumo no momento da baixa do almoxarifado, porque não é o momento que eu estou consumindo material, né? A baixa ela vai acontecer daí no apontamento mesmo. Mas foi uma luta, pô. Eu imagino. Alguma geração de consultor brigando por isso. Eu acho que era isso, né? Isso não é mais uma dúvida. Explosão de insumos. Como eu Sendo faço? uma granada e no meio das prateleiras. Que hoje vem da inteligência de mercado, qual vai ser a projeção da coleção de inverno 26. Aí, hoje, ela me manda isso planilhado via Excel, eu coloco lá numa formulazinha lá e subo essa planilha para o sistema. E aí, eu tenho um númerozinho de projeção, gera um relatório, né? Manda para mim. E é aquela explosão do inverno. Como eu faço isso dentro da construção? Porque eu nunca fiz. É uma Queres ver simulação. uma projeção da coleção inteira. Porque hoje a inteligência de mercado me manda. Isso. Quanto vai vender de cada referência e cor. Então, ela me manda que da referência X vai vender 20 no branco, 30 no... Aí eu planilho isso e subo no sistema. E aí ele explode peça, embalagem, serviço, malha crua, fio, tudo. Tá, mas Tem isso... duas formas de fazer. Tem a simples simulação, tu pode importar uma planilha também, que eu me recordo. A simples simulação, ela é um módulo que tem dentro do Consistent. Lá, acho que já importa um lote, né? Eu acho que sim. Ou você poderia gerar um mega lote inicial ali, também a partir de uma planilha, né? Digitando dentro lá qual que é a engenharia, tamanhos e quantidade de peças, dá para importar, e daí não gerar o peso, como eu digo, só liberar o lote e ir lá na análise de materiais e olhar o que gerou de necessidade. Mas eu não preciso lá digitar as 270 referências, eu consigo subir planilhado. Consegue subir planilhado, só que em algum momento tu vai ter que, na planilha, tu vai ter que fazer um filtro na engenharias de produto por coleção, daí tu vai separar só o que é 95, porque daí as outras ele tem que já buscar isso automático, né? Automático. Daí tu vai pegar todas essas 95 e vai jogar numa planilha e vai ter lá tamanhos que tem na ela não... Ela tem como importar lote. Ele distribui, eu coloco referência, cor, quantidade. E aí ele distribui a quantidade na grade padrão que está cadastrando na engenharia. Então, não precisa ficar na simulação eu não consigo importar. Teria que... Imagina, colocar em todas as cores quantas peças eu vou fazer. Teria que tratar para, na simulação, importar esse arquivo. Ele teria que importar e explodir a quantidade total por sortimento na grade comercializada. Isso. Isso hoje ele não faz. Abre a simulação do material ali, Edson, que está projetando. É a CC-TC FM100. TC? SM100. Dá um enter aí, bota uma descrição. E aí aqui ele vai esperar tu dizer qual é o produto e a quantidade. Né? Inclui uma engenharia aí. Do conjunto lá. Essa daqui. Era conjunto é de cima. Essa aí. Aqui. Sim. Aí ele espera tu botar a quantidade. Tu pode ir nas opções. Daí tu vai ali em opções, dá um distribuir pela grade comercializada. Ali não vai ter, provavelmente, né? Mas clica ali para ver se vai dar algum berro. Pode ter 1000 peças. Mas se sentar um dia especial também, pode botar por ali pela referência? Ali. Confirma. Tipo, parecido com a tela de programação. Confirma. Vou botar referência? Subir para cá, beleza. Dá um ESC aí. Vai em opções. Calcula. Vai no F7 aí, não lembro se tem cálculo aí, tem. Não sei que trem que vai dar, mas vamos ver. Vai em opções. Consulta.
Isso, daí, Aqui, ó. nesse caso, ele trouxe. Deu um estoque projetado de um item ali. Vou andar construindo um galpão aí. Dá uma olhada nisso aí. Não vai ser muito resistente. Então, só precisava achar um jeitinho de não ter que digitar uma por solicitação uma, que a né? gente gerou. Deveria ser uma lista lá em cima das referências e aqui, né? Devia subir programação. uma planilha, né? Porque eu já recebo uma planilha. Não, isso. Teria que Não dá tratar pra ali. trazer, importar uma planilha de referência. No TI, como diz o Claudinei, tudo dá para fazer, né, Claudinei? Tendo um pouco de vontade. Tudo Primeiro, dá tendo pra dinheiro, Se importar. um pouco de Aí vontade, ele pega lá dos lotes. bastante tempo. Você já vai ter Mas o esse aqui, código né? inteiro, Se ela botar um. quantidade. Mas lá no lote também não vai conseguir importar um arquivo. Mas Aí, não tem uma forma de importar lá no lote. Acho que sim, todos os sistemas fazem isso. Até o virtual elite fazer. e eu acho, cara, importar engenharia, incrementar a quantidade. Eu vou ter que dar uma investigada. Eu acho que não tem, não, tá, Claudinei? Isso, ali não vai dar lugar nenhum mesmo, aí já lascou. Volta lá no menu principal e começa por CCTCR, que tem várias formas de gerar lote. Então, as 3 formas, pelo menos. CCTR, tem um para pedido, tem um. Lote dos pedidos, importação, seleção. Geração de lote de produção a partir de arquivos CSV. Isso, ó. Ah, Daí tem que só ver. Não, eu tenho que descobrir qual que é o layout disso aí. Isso, exatamente. Qual que é a tela disso aí? Se não me engano, isso ainda é tão tosco que tem que gravar lá dentro do banco de dados ainda. Esse Ele é é muito antigo, isso aí. Deixa eu ver. Clica ali, tá vendo? Vamos ver. Não, é dentro do barra dados. Quando já tem programação, sim, mas que nem a primeira. Mas layout menos do mal, arquivo. menos mal. É só a gente jogar lá dentro do barra dados, lá, né? Não, mas aí Quando é a primeira provavelmente a programação, consistência vai tratar isso porque eles não estão gravando mais nada lá dentro do barra dados. Mas ele... Eu falo barra dados, mas é o caminho interno lá, do Consiste, né? Eu posso ir lá no ERP Camilos e criar uma pasta lá e colocar lá dentro. É que eu manipulo camada e grade, né? Ele vai jogar aqui na grade padrão. Eu só teria que identificar. Vai distribuir Eu não sei se eu não Mas tenho eu qual que é o faço layout mais dessa barra. Eu acho Não, que dá pra tem mexer. em algum lugar ali. Mas não dá para subir já. Cara, eu acho que é código do produto, cor do produto, tamanho do produto e quantidade do produto. Referência e cor. Código, cor, tamanho e quantidade. O planilhão já vira uma aposta também para fazer, porque ele tem que fazer por É. grades de tamanho também, né? As engenharias. Cada item filho uma linha. Tem que Mas o problema é que tu não tem isso, né? Tu vai gerar isso com base na grade comercializada. Tu tem só a quantidade e o produto pai. Quantidade por cor. Por cor, Tu não tem por tamanho. mas tu não tem por tamanho, né? Aí tem que olhar a grade lá para gerar isso, entendeu? Isso aí, vamos supor que isso norteia até o teu aviamento, tipo, que é por tamanho cor lá, norteia isso, né? Porque se fosse mais ligado só para os tecidos, daí não teria muito. Não, Daria o para tamanho pegar não o tamanho médio e ele. O consumo ele tem médio um- da referência. Não, Mas você consumo faz uma médio. compra inicial da coleção. Faz um pulmão. A questão é que, vamos supor, se tiver zíper, algo nesse sentido, que se pegar o tamanho 6, ele só vai pegar o zíper daquele tamanho, não vai abrir o leque para todos eles, né? Essa que é a treta nesse caso. Não, lá, já precisa saber no nível da E aí a Mini também usa essa explosão de insumos para saber todos os itens que usam na coleção. Então ela pega aquilo ali que já tem a demanda, então precisa ter demanda em todos os Mas aqui tamanhos. mas ali aqui na Consistence isso chama de outra coisa, né? O Anderson estava falando. Que a explosão?
Não, esse negócio de saber quais itens usam na talvez tenha alguma coleção. tela.